Autoridades de Idaho investigam um tiroteio que resultou na morte de 2 bombeiros. Ron DeSantis confirma a visita do presidente Trump ao centro de detenção Alligator Alcatraz, na Flórida. No Brasil, pesquisa revela fluxos migratórios negativos nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Tudo isso e muito mais no Brasil News, que começa agora. Boa noite. Autoridades da Idaho investigam o assassinato de 2 bombeiros que podem ter caído em uma emboscada nas montanhas. As bandeiras dos Estados Unidos e do estado de Idaho foram baixadas a meio mastro nesta segunda-feira para homenagear os bombeiros até o dia do funeral. As autoridades investigam o que tem chamado de emboscada na tarde de domingo. 2 bombeiros morreram e um ficou gravemente ferido após um grupo ser recebido a tiros em uma comunidade montanhosa no norte do estado. Segundo a polícia, o atirador ateou fogo intencionalmente para atrair as vítimas. Uma grande força-tarefa foi mobilizada para conter o suspeito, que acabou encontrado morto com uma arma de fogo ao lado. O presidente Donald Trump vai visitar na terça-feira as obras de construção do centro de detenção do ICE na Flórida, conhecido por Alligator Alcatraz. O local, que pode abrigar cerca de 5.000 detentos, tem sido alvo de muitos protestos. A repórter Lorena Gomes está chegando com os detalhes. E ativistas, lideranças indígenas e grupos ambientais se uniram no fim de semana para protestar contra a construção do novo centro de detenção de imigrantes da Flórida, conhecido como Alligator Alcatraz. O ato aconteceu na região dos Everglades, às margens da rodovia US 41, onde caminhões e máquinas já operam em ritmo acelerado. Manifestantes alegam que a obra coloca em risco o ecossistema local, ameaça espécies em perigo e viola terras sagradas das tribos Miccosukee e Seminole. Uma das críticas também é em relação à propaganda do governo, que usou um jacaré virtual com boné do ICE para promover a segurança do centro. A ação foi classificada como desumana e insensível. Mesmo com os protestos e uma ação judicial em andamento, a inauguração do complexo está mantida para os próximos dias, com presença de autoridades estaduais e federais. Segundo o governo, a instalação é estratégica para conter a crise migratória. E a semana já começou com um olhar no feriado de 4 de julho. E claro que a movimentação nos aeroportos do estado deve aumentar no decorrer da semana. Nesta segunda-feira, em Orlando, mais de 250 voos foram afetados, com decolagens e pousos atrasados por conta do mau tempo. As condições comprometeram conexões principalmente com Nova York, Atlanta, Dallas, Washington e Miami. Autoridades de Orlando alertam que o aeroporto da cidade deve ter um dos maiores fluxos de viagens de todo o verão e que os passageiros devem se programar com antecedência, além de se prepararem para terminais lotados, filas na segurança e maior fluxo nos portões. Tudo somado a possíveis mudanças no tempo, que podem causar transtornos, como foi no fim de semana. E entre as mais de 100 novas leis que passam a valer a partir do dia 1º de julho na Flórida, vale destacar que no trânsito, adolescentes de 15 a 17 anos terão que fazer o curso completo de educação para motoristas. A permissão de aprendiz será de 1 ano antes de obter a carteira definitiva. Já os motoristas que ultrapassarem do limite permitido, 50 milhas por hora, ou seja, cerca de 80 quilômetros, podem receber multa de até $500 e cumprir até 30 dias de prisão na primeira infração. Em caso de reincidência, a multa dobra e a prisão dura 90 dias, com risco de perder a habilitação por até 1 ano. A lei Dexter's Law endurece o combate à crueldade contra animais, com penas de multas que podem chegar a $10 mil e possível registro público dos agressores. E o estado proibiu o flúor na água pública, sem multas previstas para o consumidor. Também tem a lei sobre as crianças menores de 14 anos ficarem proibidas de usarem redes sociais. As plataformas que não removerem as contas em uso podem pagar multas de até $50 mil por infração.
Já os adolescentes de 14 e 15 anos só poderão manter perfis com autorização dos pais. As informações de todas as leis que entram em vigor estão no site oficial que aparece na tela. E olha só essa imagem: um urso negro foi visto perto de um estádio em Orlando. O visitante foi flagrado por pessoas que passavam pelo local. O urso negro parecia estar em busca de comida. Ele foi visto no sábado, próximo ao Inter&Co Stadium, no centro de Orlando. A polícia foi acionada e os agentes da Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida foram ao local para recapturar o animal. Os especialistas avisam que ursos juvenis estão mais ativos nesta época do ano e podem aparecer em áreas urbanas. As autoridades alertam para que os moradores não deixem comida ou lixo expostos e que ninguém se aproxime dos animais. A seguir, caso Juliana, corpo deve passar por nova autópsia no Brasil. Até já! Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto! Forno de Minas, receitas caseiras e muita paixão. E agora as principais notícias do Brasil com a correspondente Arlene Balieiro. E pela primeira vez em 5 anos, os estados do Rio de Janeiro e São Paulo registraram fluxos migratórios negativos. Neste período, mais pessoas se mudaram para outros estados do que chegaram. O levantamento foi feito pelo Centro Demográfico 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Essa é a primeira vez que 2 estados da região sudeste têm fluxo migratório negativo desde o início da análise em 1991. O estudo revelou ainda que 9 estados tiveram saldo migratório positivo, ou seja, mais pessoas chegaram do que saíram. No topo da lista aparece Santa Catarina, depois Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Paraíba, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Tocantins. E o corpo da brasileira Juliana Marins, que morreu ao cair em uma trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia, deve passar por uma nova autópsia no Brasil. A informação foi confirmada pela família, que também se manifestou sobre a falta de informação da companhia aérea Emirates de Bali, responsável pelo translado do corpo. Na publicação nas redes sociais, a família escreveu, abre aspas, é descaso do início ao fim, fecha aspas. Juliana, de 26 anos, caiu no sábado, dia 21, de uma altura de quase 600 metros. Imagens recentes divulgadas pelo guia mostram as primeiras tentativas de resgate. No vídeo, é possível ver a lanterna do capacete da jovem acesa logo após a queda. Juliana foi encontrada morta na terça-feira, dia 24. O laudo realizado na Indonésia apontou que a morte da jovem foi causada por hemorragia interna por lesão no tórax e que pode ter ocorrido cerca de 20 minutos após o incidente.
A família denuncia negligência do guia e autoridades locais. E permanecem interditadas desde domingo as Cataratas do Salto Saudades, ponto turístico do município de Quilombo, em Santa Catarina. As grades precisaram ser removidas como medida de prevenção, após um grande volume de chuva elevar o nível do rio Chapecó no fim de semana. A Defesa Civil monitora as cidades de Campos Novos, Faxinal dos Guedes e Palmitos, que também tiveram ocorrências e podem decretar situação de emergência. Segundo a Epagre-Ciran, órgão que monitora as condições do tempo em Santa Catarina, as chuvas devem continuar em algumas regiões do estado até quarta-feira, dia 2. As imagens da invasão de uma loja durante um incêndio rodaram as redes sociais. Nelas é possível ver as pessoas retirando itens enquanto a loja de utilidades domésticas é consumida pelo fogo. O incêndio, de grandes proporções, aconteceu no domingo em Caxias, no Rio de Janeiro. Nos vídeos compartilhados na internet, é possível ver uma coluna de fumaça saindo do local e pessoas se arriscando para saquear produtos, como utensílios de cozinha, panelas e outros eletrodomésticos. Relatos feitos nas publicações dão conta que a polícia precisou fazer disparos de balas de borracha e usar bombas de efeito moral para dispersar a multidão. Não houve registro de prisões. As autoridades ainda não sabem as causas do incêndio e o Corpo de Bombeiros não informou se houve feridos. E a imagem que você vai ver agora é impressionante. Um homem utilizou técnicas de artes marciais para mobilizar 2 pitbulls durante um ataque. Veja. Ernesto Chaves, de 33 anos, que é lutador de Muay Thai, foi atacado no momento em que realizava uma corrida matinal no domingo. Ele teve ferimentos pelo corpo. Depois de ser derrubado pelos 2 pitbulls, ele ainda lutou com os animais por cerca de 5 minutos até conseguir imobilizá-los. Algumas pessoas trouxeram cordas para amarrar os cães até a chegada das equipes da polícia e do Corpo de Bombeiros. O dono dos animais foi identificado e levado para a delegacia, onde prestou esclarecimentos. Ernesto foi encaminhado ao hospital com uma mordida na perna e um dedo quebrado. O caso aconteceu em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e vai ser apurado. Veja agora a cotação do dólar frente ao real. A Dinamarca tem realizado um dos maiores exercícios militares na Groenlândia. Fragatas, caças F-16, forças especiais, além de tropas adicionais, se movimentaram durante o mês de junho. O país tem usado as práticas para aumentar a vigilância em torno de infraestruturas críticas. A demonstração de força acontece em meio ao interesse dos Estados Unidos à Ilha Ártica. De acordo com a Reuters, o país teme ainda investidas da Rússia. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.